Bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais uma live terapia. Esse cantinho aqui que a gente tem conversado, refletido, né? Recebido aí uma boa dose de esperança, recebido luz para que a gente possa ser guiado no nosso dia e não viver um dia à deriva, para que a gente possa realmente estar direcionado, nos direcionarmos aonde que a gente quer ir, o que que a gente quer fazer, por que que a gente quer fazer. Sejam muito bem-vindas, viu, Pastora Áurea? Que gostoso ter você aqui. Rodivano foi o primeiro a entrar, Roginaldo, Tânia, que delícia. Gente, Roseli, bom demais. Ó, tem bastante coisa aqui hoje para contar para vocês, para compartilhar com vocês, então eu já vou começar. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito das armas espirituais para que a gente não procrastine, né? Eu quero sair um pouco do senso comum, porque inclusive eu fiz uma formação em coaching e o coach ele é muito interessante, muito útil, mas para quando a gente já está com uma personalidade mais amadurecida. Porque senão, se essas coisas espirituais, emocionais, ainda tem um caminho aí para ser trilhado, a gente não consegue colocar em ação aquilo que o coaching coloca para nós, né? E aí acaba que a gente então vai despender um tempo ali e vai ficar frustrada. É exatamente sobre isso que eu quero falar hoje, tá? Então eu vou apresentar as armas espirituais para vocês. Bom dia, minha linda, bom que você chegou. E olha só, mas antes disso eu quero falar um pouco a respeito dessa coisa da frustração. Deixa eu só colocar aqui, gente, o título. Vamos chamar. Minha conexão hoje tá ruim, parece. Manda aviãozinho aí, vamos chamar o pessoal. Deixa eu... Tá ruim pra vocês ou é só pra mim? Me conta aí. Que pena. Se falhar de novo, a gente começa, porque hoje o assunto é muito legal. Eu não quero que a gente perde aqui concentração, tá? Papel, caneta na mão, vamos pensar. Olha só, sempre quis fazer terapia, Ludo, nunca fiz porque eu acho caro, acho que nunca sobra dinheiro, né, para isso, meu tempo e tal. Então, olha só, aproveita esse cantinho, viu? Vou aqui responder pergunta da caixinha de vocês, dores que vocês me trazem, né, dificuldades. Quero trazer isso tudo aqui pra gente poder conversar pertinho e você ter essa oportunidade, que mesmo que você não tenha ali uma terapia, você falando com um profissional, eu quero que você se sinta ouvida aqui, tá? Eu quero que você sinta assim, a Ludo tá aqui falando pra mim, tá olhando dentro do meu olho, tá falando de uma dor que é minha, tá me ajudando em algo que é meu. Então vamos apropriar disso aqui que a gente conversa, traz isso pra dentro de você, tá? Então ao final, é rapidinho, não é uma live que é demorada, é mesmo pra te dar uma dose aí de esperança, uma diretriz para que você enxergue para onde que eu vou, o que que eu preciso fazer, tá? Então traga isso para a vida de vocês. Tá travando, né? Gente, eu tô achando que eu vou. Que linda, obrigada, minha linda. Eu tô com medo de eu perder, mas vamos lá, vamos tentar. Se ficar ruim, vocês me avisam, tá? Vamos começar. Olha só. A gente tá falando da questão da procrastinação, né? E da gente ser constante na não procrastinação. Gente, o que é o procrastinar? Procrastinar, então, a gente já sabe disso, né? Eu ter algo para fazer ali e eu não faço. É qualquer algo? Não, é o algo que precisa ser feito. Então, tem algo que talvez possa estar acontecendo na sua vida. Olha só, às vezes você acorda e você fala assim, eu preciso resolver isso aqui. Isso aqui é algo que tem um tempão que eu não faço, então hoje eu vou fazer. Aí você vem para sua mesa de trabalho. Vamos supor que é algo que você tem que fazer na sua mesa de trabalho. Aí, a hora que você vai sentar, que você abre o computador, você fala assim, mas tinha um negócio ali do mês passado, umas contas que eu precisava fechar. Nossa, hoje é dia 10, deixa eu fechar essas contas. E aí, você fala assim, porque eu vou ficar mais tranquila quando eu fechar essas contas. E aí, então, você não vai fazer aquilo que você falou que ia fazer e começa a organizar essas contas. No meio que você está organizando aquelas contas, você começa a perceber que você não tem nada para que você se faça organizada todo mês. Então, você se dá conta que você precisa de uma planilha, que uma planilha ela vai te ajudar. Só que você não sabe fazer planilha, você não sabe mexer no Excel. Aí você pensa assim, nossa, então deixa eu ver se existe um curso de Excel. E aí, minha linda, o que vai acontecer? Voltei, gente. Só para eu resumir esse negócio, você sentou para fazer algo,
Mas esse algo, você não tá tendo constância naquilo, você tá procrastinando aquilo. Vai chegar lá na hora do almoço, você vai ter feito outras coisas, você vai ter resolvido outras coisas, mas você não vai ter feito aquilo que você se dispôs a fazer. Então isso aqui é uma coisa chave. O procrastinador, ele não é aquela pessoa que não faz nada, mas ele é aquele que não faz o que ele se propõe a fazer. Tá bom? Faz sentido? E aí, nessa de não fazer aquilo que ele se propõe a fazer, ele faz outras coisas e ele perde tempo, né? E aí essa pessoa, na hora do almoço, ela vai falar que agora ela tá com fome, aí ela come, aí ela sente cansada, aí ela vai arrumar a cozinha, e aí mais tarde... Gente, eu sei que esse dia vai passando e aquilo que era pra ela ter feito lá no comecinho da manhã, ela começa a falar assim, não, agora é melhor eu fazer isso amanhã, porque hoje já passou. E aí ela vai dormir. E aí ela fala assim, vou ter uma boa noite de sono, porque aí amanhã cedo eu acordo disposta e aí eu faço esse negócio. Aí ela vai pra cama. Só que aquele sentimento de culpa, de vergonha, de arrependimento, tá junto com ela. Ela leva aquilo pra cama. E aí ela fica rolando na cama e ela não consegue dormir. Aí o que ela faz? Ela abre o Instagram, ela vai assistir uma live, ela vai escutar um podcast, ela vai fazer alguma coisa. E aí ali ela fica 2 horas e ela não dorme. E aí o que acontece? Aquela promessa de que amanhã eu vou estar disposta, e amanhã eu começo, ela de novo é adiada. Tá? Então, esse é o cenário da procrastinação. Nós não contamos aqui de uma pessoa que é uma pessoa preguiçosa, porque eu já escutei muitas pessoas que eu admiro muito falar que procrastinação tem a ver com preguiça. Eu não concordo com isso. Eu acho que em alguns casos, sim, a gente pode chamar de preguiça, mas na maior parte dos casos são pessoas que têm uma dificuldade de valorar aquilo que é importante para ela. E aí ela vira uma apagadora de incêndio. O que é uma apagadora de incêndio? Você percebe que na história que eu te contei, essa pessoa fez muitas coisas, mas todas coisas que já deveriam ter sido feitas antes, e que ela não fez antes, e que agora, de novo, ela não tá fazendo o que tem que ser feito e tá fazendo o que não foi feito antes. Gente, qual que é o fim disso? Não tem fim. Isso aí é um saco sem fundo, né? É um ciclo repetitivo. Ela vai estar sempre voltando nas coisas lá de trás, porque ela tem dificuldade, uma grande dificuldade de abraçar as coisas do agora. Dá para perceber isso? E por que ela tem dificuldade de abraçar as coisas do agora? Gente, aqui tem um segredo. Isso aqui é legal. Isso aqui a gente não vê com essas coisas de coaching. Faça isso, não faça aquilo, que é importante, tem seu valor, mas percebe que tem algo que é anterior? Por que essa pessoa tá sempre apagando incêndio, tá sempre fazendo as coisas anteriores e não tá abraçando o agora? Alguém tem uma sugestão? Alguém pensa aí por quê? Por que eu não faço o que precisa ser feito hoje? No dia de hoje? E aí quando eu sento eu me embanano, e aí eu tô fazendo as coisas lá de trás, e aí o dia acaba e eu não fiz de novo, e amanhã eu não fiz de novo, e amanhã eu não fiz de novo. E esse sentimento de culpa, de frustração, de tristeza tá sempre me acompanhando. Por quê? Porque provavelmente, vou contar pra vocês, é um coração desesperançado. Um coração desesperançado, ele apaga incêndio, porque ele está no modo sobrevivência, ele precisa sobreviver, mas ele não consegue construir algo para viver, porque ele não acredita. E aí, gente, olha só, tem 4 estágios da desesperança, tá? Isso aqui é muito importante. É importante não você decorar, anota, porque depois você reflete, mas é importante para a gente entender o que acontece na nossa própria vida. Primeiro estágio da desesperança, olha só, quando você fala assim, vou fazer isso, vamos pegar um exemplo, eu vou colocar um projeto muitas mulheres contam pra mim que tem no coração ardendo o projeto de cuidar de outras mulheres, né, que é o que a gente faz aqui no nosso feed. Então eu tenho o projeto de cuidar de outras mulheres, Luto, quero cuidar de outras mulheres, eu te escuto, eu falo, nossa, mesmo? Que legal. Voltei. Vai lá, cuida mesmo dessas mulheres. E aí, então, o primeiro estágio da desesperança, você acredita naquilo que você fala e a outra pessoa também acredita. Mas nada ainda foi feito, é por isso que ele é considerado um primeiro estágio, tá? Nada se realiza, mas vocês duas acreditam naquilo que foi falado, naquilo que foi dito. Aí tem um segundo estágio. O segundo estágio é quando você fala, você vai falando, todo dia você conta. E aí, como é que tá o projeto? Eu vou começar, eu vou fazer o projeto. Legal. E aí o tempo passa. E seu projeto? Voltei. Gente, a internet hoje não tá ajudando.
Me conta aí se tá muito ruim, se tá dando pra entender. Que se estiver dando pra entender, eu vou prosseguir. E aí, então o primeiro estágio, eu falo, nada acontece. O segundo estágio é quando as pessoas já começam a não acreditar naquilo que eu falei. Esse é o segundo estágio da desesperança. Então, eu tô contando sempre aquilo que eu tenho a intenção, mas aquilo nunca vira uma ação, tá? E aí as pessoas começam, obrigada, Fabi, as pessoas começam a não acreditar. Elas falam assim, a hora que eu falo assim, gente, eu vou fazer. Ah, tá bom, Ludo, tá bom. Elas não acreditam que eu vou fazer. Esse é o segundo estágio. O terceiro estágio é quando eu já falei tanto que agora eu começo a não acreditar. Eu mesma começo a falar assim, gente, o que tá acontecendo? É quando a gente começa a perguntar, o que eu faço para parar de procrastinar? Por isso que a caixinha enche de pergunta de procrastinação, porque essa é uma dor que nós temos. Essa dor significa assim, eu percebo que eu sempre estou fazendo promessas, eu sempre estou contando aqui coisas que eu quero fazer, mas eu não as realizo. Esse já é o terceiro estágio, é o terceiro estágio da desesperança. Então eu já falei muito, não realizei, já falei tanto que as pessoas pararam de acreditar em mim, e eu já falei tanto que até eu não estou acreditando em mim, mas eu gostaria ainda de fazer, eu ainda queria uma solução para fazer. Esse é o terceiro estágio. Agora, o quarto estágio, gente, é o pior de todos, porque agora nesse quarto estágio eu já nem tento fazer mais, porque nem eu acredito mais, eu já nem procuro, eu não quero saber essa tal dessa procrastinação, eu não quero lutar contra essa preguiça, porque eu não confio, eu tô com o coração totalmente desesperançado. Né? E eu acho muito bonito, eu trouxe aqui para vocês, é um versículo conhecido nosso, que está lá em Provérbios 13, 12, mas eu vou ler na Bíblia, porque eu acho que é importante, né, a gente ler, que a esperança adiada, ela faz adoecer o coração. Isso aqui gera adoecimento na sua alma, isso gera um adoecimento aí no seu espírito, né? Você fica abatido, você fica cansado. Então, isso aqui é muito sério, isso aqui é muito grave. Mas o desejo cumprido é a árvore da vida. E aí eu quero contar para você então que existe uma solução nesse problema que eu trouxe. Eu quero entregar agora aqui para vocês o primeiro passo da solução, antes da gente entrar na arma espiritual, tá? Porque eu ainda vou falar da arma espiritual hoje. Mas existe uma solução, porque olha aqui, o que está acontecendo com essa pessoa? Essa pessoa está comunicando ao mundo o que ela vai fazer. E aí o mundo começa a perceber que ela não faz, ela começa a perceber que ela não faz, ela começa a parar de esperar algo dela. Então vamos encontrar uma solução junto aqui? Se a gente tivesse, nós estamos, né, aqui numa sala de terapia, e eu ia te colocar para pensar. Falei, então olha só, é assim que a gente faz, vamos pensar de que jeito que esse problema pode ser resolvido. Quais que são as soluções que você pode aqui sugerir para que essa pessoa não saia daqui e caia aqui, mas para que então ela frutifique, para que ela realize, para que ela faça aquilo que o coração dela deseja, né? Para que ela cumpra a missão dela. O que essa pessoa precisa fazer? Aí talvez essa pessoa ia falar assim para mim, Ludo, um jeito legal é aquilo que essa pessoa falar, ela cumprir. É tão óbvio, né, gente? Aquilo que você diz, você cumpre. E aí, talvez, então, a gente ia poder desenvolver a conversa e ter um seguinte insight. Então, é melhor eu falar menos e cumprir mais, realizar mais. Não tô falando pra gente sonhar menos, tá, gente? A gente sempre tem que sonhar grande. Mas na hora que esse sonho começa a chegar na fase, porque um sonho vira um projeto, e um projeto vira uma ação, né? Só que uma ação, ela é partida em partes. A gente precisa ter partes das coisas. Não dá para eu olhar meu sonho grandão e falar assim, nossa, é isso aqui. Eu vou ficar perdida, e muitos de nós fica perdido. É por isso que a gente fica tão desesperançado. Que linda. Bom dia, minha linda. É por isso que a gente fica tão desesperançado. Porque a gente olha o grandão, a gente olha o painel. Precisa olhar o painel? Precisa olhar o painel. Mas agora a gente sai desse painel grandão, a gente corta ele em pedacinho e fala assim, qual que é a primeira ação? E essa primeira ação, ela precisa ser feita hoje. E, gente, às vezes a gente não faz a primeira ação hoje porque a gente sonha, mas a gente não acredita que a gente tem condição de chegar nesse sonho. A gente não acredita que esse sonho é pra nós, que ele é palpável. E eu quero te contar que é, porque se tá no seu coração, é palpável. Alguém que você conhece já fez? Alguém que você conhece já realizou?
Porque se existe um ser nessa terra que já realizou aquilo que você está queimando no coração de realizar, é porque isso é possível, é porque você pode fazer. Mas onde que a gente erra? Porque a gente quer o todo pronto de uma vez, e aí a gente senta para trabalhar, e aí a gente percebe que a gente cuidou de uma partezinha muito pequenininha, e aquilo ataca a nossa esperança. Aí no outro dia, como a gente não tem ali sistema de recompensa ativado, né? Nossa dopamina ali, nosso sistema dopaminérgico não funciona. Por quê? Porque eu não tô vendo a casa inteira, eu fico frustrada. Então, qual que é a solução? Vamos pensar na solução disso para que isso acabe de uma vez por todas. Eu preciso de falar menos e eu preciso de realizar um pedacinho. Porque se todo dia eu realizo um pedacinho, gente, talvez eu não consigo, hoje eu não consigo estar aqui, por exemplo, todo dia de manhã. Mas se eu consigo estar aqui segunda e quarta, e se segunda e quarta eu dou meu melhor, eu entrego o meu melhor, e aí nós vamos ter uma masterclass, né, no dia 10 agora, se você não se inscreveu, vai lá na Bia, inscreve, é gratuito, eu vou lá e dou meu melhor. É isso, é todo dia. Então, se queima no seu coração cuidar de mulheres, então começa. Ludo, mas não tem ninguém, não tem problema. E eu vejo uma multidão na minha cabeça. A multidão vai vir, mas trabalhe o pouquinho que você tem. Trabalhe as pessoas que estão na sua casa, talvez sua vizinhança, sua comunidade na igreja. E aí você vai se doando cada vez mais um pouquinho. Vai investindo cada vez mais um pouquinho. E sabendo que aquele pouquinho que você faz, ele vale muito para uma outra pessoa. Ele é muito importante, ele é muito especial, ele é construtivo e ele vai construindo a sua história, porque você deixa de ser uma pessoa que não realiza, você deixa de ser uma pessoa que só sonha e agora você começa a ser uma pessoa que faz. Ludo, mas e o resultado? Gente, olha só, existe uma coisa que é muito importante, resultado é importante, mas nós precisamos definir de que tipo de resultado que a gente está falando, tá? Porque existem dois jeitos de pensar. Isso, ótimo, Fabi, isso mesmo, falar menos, realizar um pequeno passo de cada vez, porque, gente, se a gente fala muito, se eu prometo muito, entrego muito menos, eu vou perder credibilidade. Vocês vão falar assim, ixi, a Ludo fala muito, mas na hora não entrega nada. Pronto, eu perco credibilidade, eu entro no segundo estágio da esperança. Isso vai se repetindo e eu vou começando a perceber, eu falei, nossa, é verdade, eu só falo e eu nunca faço. E aí eu tô lá no terceiro estágio. Para eu escorregar aqui pro quarto, ó, é muito fácil, é muito simples. Então a gente fala menos, tá? E a gente realiza mais, a gente sempre faz mais. Mais do quê? Mais daquele pouquinho que o meu dia exige. Não sai fora da caixinha, gente. Não vive fora da realidade. A gente sempre tem nosso pé na realidade. Então, você não quer procrastinar? A gente começa arrumando a nossa cama, a gente começa fazendo uma maquiagem. Claro, as pessoas vão te olhar, isso é um respeito ao outro. Né? É tão bom o outro olhar. Imagina se eu chegasse aqui sem cuidar de mim, de qualquer jeito. Isso conta que eu não me importo com as pessoas. Então, é muito importante a gente ter uma mensagem. Que mensagem que a gente quer passar? Né? Não, eu quero passar uma mensagem que eu sou organizada. Então, meu quarto está organizado, minha casa está organizada, eu estou organizada, eu me cuido, eu vou ordenando as coisas. Deus ama ordem. Deus ama a ordem. E é nossa tarefa, nossa missão ordenar. E a gente fica procrastinando. Por quê? Porque a gente olha o cenário grande. Então, corta isso, traz isso menor, tá bom? Então, isso tem a ver com a esperança, tá? Então, um coração desesperançado, ele adoece. Se você tá no quarto estágio, você precisa de ajuda, você precisa de socorro para voltar a acreditar em você. Porque é só acreditando em você que a gente consegue começar a se movimentar. Agora, olha que bonito isso, né? Às vezes eu não acredito em mim, porque são tantas histórias de frustração, tantas situações que meu coração foi enfraquecendo, né? Que a minha esperança foi minando. E aí eu olho pra mim e eu falo assim, não, porque eu não dou conta mesmo, eu não sou boa mesmo. E ainda tem uma salvação, tá? Ainda tem um lugar, né? Isso, a ordem é um princípio de Deus pra nós. Ainda tem um lugar, que é nós buscarmos isso no mundo espiritual, ok? Porque às vezes eu não vou confiar em mim. Mas, gente, existe algo dentro de nós, isso veio conosco, isso não é ensinado, isso não vem através de transmissão genética, não é uma herança, né, familiar, não. Isso Deus colocou dentro da gente, que é a nossa confiança nele. Então, a nossa confiança nele, ela tá sempre viva. Às vezes, para alguns de nós, ela vai estar ali uma chama pequenininha, e para outros ela vai estar um chamão.
E qual que é a diferença? Por quê? Por que tem uns que tem uma luz pequenininha e tem outros que tem uma luz grandona? Porque isso tem a ver com o desenvolvimento da nossa fé. Isso é uma busca de cada um. Quanto mais eu conheço a Deus, né, mais essa chama vai crescendo dentro de mim. E aí, quanto mais essa chama cresce dentro de mim, mais fé eu vou tendo e mais confiança isso vai me gerando. E a confiança, ela gera esperança. Por que a confiança gera esperança? Porque a esperança é o esperar que algo vai acontecer. Então, onde que isso começa? Isso começa lá na primeira virtude teologal, né? Começa na fé. Eu preciso desenvolver uma fé. Por isso que eu trouxe para vocês que hoje a gente vai falar sobre armas espirituais. É preciso que eu tenha um conhecimento do Pai para que essa chama que está dentro de mim, ela cresça. E ela crescendo, isso gere uma confiança que então vai possibilitar que a esperança se reinstale na minha vida, mesmo eu não confiando em mim. Mesmo eu tendo um histórico de um tanto de coisa errada. Mesmo eu tendo um histórico de falha, de derrota, de fracasso, não importa. Então eu vou tirar o olho de mim, tá? Eu vou tirar o olho das minhas habilidades, da minha falta de capacidade, eu vou tirar o olho da minha falta de constância e eu vou olhar para o alto. Eu vou olhar para aquele que me criou, porque, gente, Deus não erra. Deus não erra. Se Deus não erra e eu tô fazendo tudo errado aqui, é porque tá faltando uma boa dose dele dentro de mim. E aí eu preciso buscar para essa chama crescer, então eu me desenvolver, tá? Então é por isso que a gente precisa de armas espirituais. Se tudo falhou antes, tudo aquilo que a gente conversou na live anterior, olhei pro passado, não consegui, tô olhando pro presente, não tô conseguindo ver nada, olho pro futuro, então não tem imagem nenhuma, para onde que eu vou olhar? Eu vou olhar para cima, tá? E aí quando eu olho para cima, eu começo a ter uma constância naquilo que precisa ser feito, porque aí Deus vai derramar. Aí essa missão ela vai ser atualizada dentro de mim, porque aí Deus derrama amor, automaticamente eu olho ao meu redor, eu sei que eu tenho que amar. Deus vai derramar serviço, eu vou conseguir olhar, porque eu vou perguntar a Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, onde que o Senhor quer que eu vá? Gente, as coisas vão aparecer, porque aí eu vou começar a ter um olhar atento, porque as coisas já são, elas já estão, faz sentido? As coisas já estão para todas nós, mas às vezes a gente não consegue enxergar. Por quê? Porque a gente fica tão sufocado na nossa falta de habilidade, na nossa falta de competência, na nossa falta de esperança, que as outras coisas não conseguem ser vistas, elas não brilham aos meus olhos. Então, eu tô falando pra vocês darem uma ré. Na verdade, é uma volta para casa, né? Não é uma ré. É sair aí desse caminho errado, sair dessa escuridão e a gente poder ir para a luz. E a luz, ela vem de Deus. O homem não tem luz própria. Tá? Nós não temos luz própria. Essa luz, ela vem de Deus. Essa luz, ela vem do Pai. Então, se está tudo escuro, se está tudo difícil, se está tudo sem esperança, é joelho no chão. Não tem outra solução. É joelho no chão. Falar, Pai, joga sua luz sobre mim. E aí, aquelas armas emocionais que a gente falou na live passada, elas vão ser utilizadas, mas apenas depois que essa luz vier. Não dá para inverter a ordem, viu, gente? Às vezes isso anda junto. Né? Às vezes anda junto, às vezes eu cuido do emocional, vou cuidando do espiritual e vice-versa, mas essa luz, ela precisa estar em mim, ela precisa estar na minha consciência, ela precisa me iluminar, isso vai facilitar demais as minhas questões emocionais, esse meu ser futuro poder ser trago para o presente, porque aí, gente, independe da força do seu braço, independe do que você sabe, independe de habilidade, independe de conhecimento. Uma pessoa iluminada, ela anda em qualquer caminho, ela tá em qualquer lugar, ela tem condição de falar com qualquer pessoa. Como é bom estar perto de gente iluminada, gente sábia. Já viu que tem gente que às vezes nem vai pra escola, nunca foi pra escola, mas a pessoa abre a boca e você fala assim, meu Deus, quanta sabedoria, que gostoso, que sabedoria de vida. São as melhores pessoas. Vocês acham que essas pessoas procrastinam? É o exemplo da Dona Maria que eu trouxe para vocês na segunda-feira. Não procrastina, não. Por quê? Porque é cheia de luz e pessoa cheia de luz sabe o que tem que fazer. Ok? Faz sentido? E aí, olha só pra gente fechar isso aqui, gente, porque eu não aguento mais procrastinar, Ludo. Não suporto mais procrastinar. Quero ser constante, virtude da constância. Então, nós vamos tirar o olho do vício. Em outras palavras, é isso que eu tô falando. Tira o olho do vício. Para de falar que você é procrastinadora. Para de falar que você nunca termina nada que você começa. Para de falar essas coisas feias sobre você. Porque isso não é você. Você está agindo assim. Mas isso não é quem você é.
Ok? Você é perfeita, você é chamada a ser perfeita, chamada a ser santificada. Então vamos entrar no caminho da santificação. Primeira coisa, cuidar da língua e da boca. Para de denegrir sua imagem, ok? Então não fale isso mais sobre você. O que você vai falar sobre você? Você vai falar menos e vai fazer mais, tá? Fala menos e fale mais. Quer falar de você? Fala do Pai. Fala do Pai. Não, Deus falou que a minha identidade é perfeita. Deus falou que eu vou vencer. Deus falou que eu sou importante. Eu quero que você fale disso, daquilo que Deus fala sobre você. E encha a sua cabecinha com isso. Porque com isso você vai parar de ficar fazendo o que não tem que fazer. E vai começar a ver um caminho iluminado do que precisa ser feito, tá? Então, olha só. Muitas pessoas, elas vão para a igreja. E ali na igreja, elas agem de determinada forma, elas colocam ordem na vida delas, né? Ali elas entendem tudo que elas têm que fazer. Aí elas saem da igreja e o negócio degringola. Então, qual que é uma arma espiritual? Eu vou passar aqui duas para vocês, tá? Por causa do nosso tempo, isso aqui já vai ajudar muito. Pega tudo aquilo que a gente falou e agora você vai adicionar aqui nessas últimas duas pitadas aqui, nesses últimos minutos. Olha só. As nossas armas espirituais, elas vão ser usadas em toda a nossa vida. É disso que a gente está conversando, né? Qual que é o primeiro lugar que eu uso arma espiritual? É no meu trabalho. Eu preciso desenvolver, então, gente, fortalecer o meu espírito, tá? Preciso fortalecer o meu espírito, para que ele ilumine, inclusive, o meu emocional. E que aí, então, eu me encontro missão, encontro propósito, encontro aquilo que tem que ser feito. Como que eu fortaleço o meu espírito? Eu fortaleço o meu espírito fazendo o meu dever, cumprindo o meu dever, o dever do dia a dia, as pequenas coisas do dia a dia. Acabei de falar para vocês, corta o grandão, traz pro pequeno, vai fazer o pequenininho. Então, no trabalho, que tipo de pessoa que você vai ser no trabalho? Porque você cuida do seu ser espiritual em relação com as pessoas. Você cuida do seu ser espiritual no mundo. Existe um momento de oração, existe um momento de jejum, existe o seu momento do secreto? Existe, mas a maior parte do tempo, nós que não somos monges, nem freiras, né? A gente que tá aqui no mundo, na vida, a gente cuida do nosso ser espiritual através disso aqui que a gente tá fazendo. Ó. Aqui a gente tá alimentando o nosso espírito, tá? Então, às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho tempo de... É o tempo todo, gente. É o tempo todo. Você vai pro trabalho. Que tipo de pessoa que você é no trabalho? Você vai lá ser luz nesse trabalho. Levar alegria, servir. Isso é cuidar do seu espiritual. Isso é te fortalecer. Ludo, não vejo sentido no meu trabalho. Nós também conversamos um pouco sobre isso na segunda. Não vejo sentido no meu trabalho. Você não vai jogar tudo pra cima porque ele ainda é o seu dever. E haja com responsabilidade, com amor no seu dever. Não tem que ser um peso, não precisa fazer cara feia. Ontem eu vim fazer um dever com a Ana. A hora que eu vi, ela estava escrevendo de caneta e riscando o papel. Eu falei, minha filha, não. Pega um lapisinho, primeiro faz um rascunho. Sua professora não precisa receber um papel todo riscado. Ela, mamãe, mas não tem problema. Eu falei, não tem problema, mas também não tem nada bom aí, minha filha. Claro que não tem problema, mas se a mamãe te entregasse um papel todo riscado, tudo errado, rabiscado, e eu te entregasse uma coisa bonita, qual que você ia preferir? Ela, o bonito. Eu falei, então, minha filha, o tempo de você fazer uma coisa rabiscada é o mesmo tempo de você fazer uma coisa bonita. Gente, um tempo da gente ficar tampando buraco é o mesmo tempo da gente estar construindo castelo. Quero que vocês liguem isso aí na cabeça de vocês. Para de falar que vocês não têm tempo. O problema não é que vocês não têm tempo. É que vocês não têm sabido, vocês não têm colocado o melhor de vocês no tempo que vocês têm. Vocês têm aceitado viver uma vida medíocre, vocês têm aceitado ser medíocre. E não tem como eu colher resultado extraordinário fazendo coisa medíocre todo dia. Isso é óbvio, isso é princípio. A gente quer uma vida massa, a gente quer uma vida realizada, que a gente está engajado no projeto, tem pessoas engajadas com a gente. Seja você essa pessoa para as pessoas antes. Porque senão você vai ser sempre um pidão. Você vai ser sempre um vítima da situação. Então seja você. Pensa aí na sua cabecinha hoje, antes da gente terminar a nossa terapia aqui. Eu quero te dar um dever de casa. Que é você pensar com toda a sua intensidade que tipo de pessoas que você gostaria que tivesse ao seu redor. O que você gostaria que elas fizessem por você? Pensa um minutinho aí sobre isso. Então, vamos pensar junto. Ó, eu, por exemplo, eu gostaria que tivesse do meu lado pessoas proativas, pessoas que falam menos e que fazem mais, pessoas que saibam qual que é a parte delas
e que superem as expectativas da parte delas, que façam a mais do que a parte delas. Eu gostaria de ter pessoas generosas do meu lado, pessoas que me entregam aquilo que eu nem pedi, talvez aquilo que eu nem pensei, que eu nem sonhei, mas que tá ali para mim, que são carinhosas, amorosas, bondosas, pessoas que olham para o mesmo lugar que eu. Para mim é muito importante ter pessoas que são animadas e que me alavancam e que acreditam em mim e que falam disso para mim. Luda, eu acredito em você. Porque isso é importante, isso enche nosso coração de alegria, de amor, de reconhecimento. Então essas são as pessoas que eu, Ludoana, gostaria. E aí agora o que nós vamos fazer? Se vocês pensaram aí nisso, agora eu quero dar uma tarefa para cada uma de vocês, antes da gente terminar. Que é você ser essa pessoa na vida das pessoas ao seu redor. Você pegar todas essas características aí que você trouxe. Eu percebo isso, eu queria isso, desejo isso, meu coração clama por isso. E agora você vai pegar um papel, minha linda. Não sai dessa live em disparada para fazer outra coisa. Pelo amor de Deus, não faça isso. Gasta 2 minutinhos. Pega um papel e escreve. Fala, eu vou tomar algumas decisões aqui, que tem a ver com a minha identidade, com a minha personalidade. Eu vou ser essa pessoa. E você escreve tudo aquilo que você gostaria que o outro fosse com você. Eu vou te dar como tarefa durante essa semana, você começar, e começa hoje, não deixa para amanhã, porque se você algum dia se viu procrastinadora, isso ficou no passado. A partir de hoje, você é uma realizadora, porque você decide ser, e você não perde oportunidade nenhuma de realizar, porque você entende que todas as circunstâncias da sua vida são um chamado, uma convocação para que você faça, para que você seja, para que você realize. Tá? Falei que precisa escrever passar 2, uma é no trabalho, outra em casa. Uma é no trabalho, outra em casa. Gente, o lugar mais difícil da gente fazer isso aqui, tudo que eu falei pra vocês, por incrível que pareça, é em casa. Mas não é à toa que é o nosso chamado primeiro. Não é à toa que Deus ama tanta família, porque é aqui que a gente é esticado, é aqui que a gente é desafiado, é aqui que nós vamos ser confrontados, e é aqui que nós vamos precisar de humildade, de bondade, de generosidade, de amor. É nesse lugar, na nossa casa, que a gente vai precisar falar menos e fazer mais. Porque se você der conta de fazer isso na sua casa e no seu trabalho, o trabalho que talvez você nem gosta, o trabalho que você nem ama, o trabalho que você nem vê sentido, mas se você conseguir ser luz nesse trabalho, gente, o mundo é seu. O mundo é seu, porque agora você tem uma personalidade fortalecida. Agora você é uma pessoa, uma mulher renovada. Faz sentido, gente, esse negócio? Delícia, viu? Que bom ver vocês aqui, saudade demais. Bom que vocês acordaram cedinho, a gente aproveitou aí nosso momento de terapia. Paulinha, um beijo. Olha o Marcos, que bom, saudade também. Danilo teve bebê, muito bom, gente. Pastora Simone, Fabi. Gente, minhas lindas, ó, não falei o nome de todo mundo. Fernanda, que saudade. Olha só, pessoal, vou deixar salva lá no feed, vocês vão lá, deixa um coraçãozinho, comenta. Luda, estive lá, aprendi isso, resolvi isso. Se não quiser deixar no feed, que eu sei que tem muita gente que não gosta, me manda um direct, me conta o que você decide. Toma uma decisão, ação, tá? A vida acontece na ação, ela não acontece na sua cabeça, tá bom? Se acontecesse na cabeça ia ser bom, né? Mas não acontece, ela acontece na ação. Então me manda a sua decisão, quero saber. Compartilha essa live para aquele que tá desesperançado e conta para ele que você acredita nele, viu? Que tem esperança, que tem um Deus que nos fez e que nos deu tarefas a cumprir. E que se a gente tá aqui, é porque a gente tem condição de cumpri-las. Um beijo grande, espero vocês segunda-feira novamente. Ó, segunda tem Masterclass à noite. Cadastra lá na bio e espero vocês às 6h30 da manhã, viu? Um beijo grande, com Deus.